Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Começa agora mais um programa Em Poucas Palavras, na rádio daqui, na rádio daí, em todos os lugares, em todos o seu podcast, você está ouvindo aí no carro, no seu celular, enfim, em todos os momentos, né, pastor? Isso, são muitos os meios que a tecnologia nos permite de chegar até você, querido ouvinte, com a palavra de Deus, embora as nossas palavras sejam poucas. É isso aí. Em sua edição comemorativa dos 10 anos de publicação, o pastor, uma das revistas de circulação nacional, elegeu alguns assuntos para abordar naquela edição. Um desses assuntos foi o seguinte: de maneira geral, abre aspas, de maneira geral, cristãos, islâmicos, judeus acreditam que após a morte há a ressurreição. Já os espíritas creem na reencarnação. O espírito retorna à vida material através de um novo corpo humano para continuar o processo de evolução. Algumas doutrinas acreditam que as pessoas podem renascer no corpo de algum animal ou vegetal. Em algumas religiões orientais, o conceito de reencarnação ganha outro sentido. É a continuação de um processo de purificação. Nas diversas religiões, o homem encara a morte como uma passagem ou viagem de um mundo para outro. Fecha aspas. A morte, um assunto que quase ninguém gosta de falar, é o tema do programa de hoje. Tá certo, vamos lá. Pastor Augustus, o que é a morte à luz da palavra de Deus? Por que ela existe e será possível evitá-la, como alguns insistentemente tentam? Como é que nós podemos ter certeza de que a opinião que o senhor vai colocar aqui é a correta? Porque alguns dizem assim, ninguém nunca voltou para contar. Pois é, mas a verdade é que voltou, sim. O cristianismo se ergue sobre o fundamento da ressurreição de Jesus Cristo. Então, Jesus, de fato, um homem como nós, não é parte da nossa humanidade, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, morreu, mas ressuscitou dos mortos. E durante 40 dias esteve com seus discípulos e os instruiu, iluminou, e de forma que eles vieram a escrever aquilo que nós temos, que é o Novo Testamento, e que com certeza foi influenciado, orientado pelas palavras do próprio Jesus. E o Senhor Jesus, ele nos ensina, não é? Os evangelhos relatam o ensinamento dele a respeito da morte, o que é que vem depois, bem como também os seus apóstolos que escreveram e registraram as palavras de Jesus e a interpretação da sua vida e da sua obra. Em resumo, Natsan, o que Jesus nos ensina também através dos seus apóstolos e da Bíblia em geral é que a morte é a penalidade que Deus impôs ao homem por causa do pecado. O homem foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, colocado no estado de inocência no paraíso, e a ele foi dado uma ordem, um teste. E o teste era que ele se abstivesse de comer da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. E a penalidade era que no dia em que ele comesse, ele haveria de morrer. Ele havia sido tirado do pó e ao pó haveria de voltar. Então isso está no livro de Gênesis, que Jesus citou, conhecia, e citou várias vezes nos evangelhos, os apóstolos também. O que é que aconteceu? A história bíblica nos dá o registro. O homem desobedeceu a Deus. E como resultado, Deus o reduziu à morte. Deus o condenou a morrer. O escritor da carta aos Hebreus, que sem dúvida teve contato com os apóstolos de Jesus Cristo, se é que não foi um dos apóstolos, ele diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez. É a ordenação divina. A morte vem para a humanidade como punição pela desobediência do primeiro casal. Pergunta-se, mas o que é que eu tenho a ver com isso, né? Eu não sou Adão, não sou Eva, mas vou morrer pelo pecado deles. A resposta é que Adão e Eva eram os nossos representantes. Nós estávamos em Adão e Eva quando eles desobedeceram. Que chama representante federal, né? Exatamente. Assim. E a escolha deles e a consequência dessa escolha, afetou toda a raça humana. E, além disso, Natsan, nós também pecamos. Nós, igualmente a Adão e Eva, nós desobedecemos a Deus, fazemos escolhas erradas, nós transgredimos os mandamentos de Deus por pensamentos, palavras e por obras. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz: o salário do pecado é a morte,
todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, respondendo a sua primeira pergunta, a morte é a punição imposta por Deus ao homem por causa do pecado, por causa da desobediência. Pelo pecado, a morte entrou no mundo e passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isso é o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 5. É claro que nas outras religiões, você não vai ter essa explicação para a morte, não é? A morte é vista como o encerramento de um ciclo natural. Aniquilamento. Alguma coisa desse sentido, mas somente o cristianismo e o judaísmo, porque ambos vão se basear nas escrituras do Antigo Testamento, afirmam que o pecado é a causa da morte, não é? E é por causa de sermos pecadores que todos, sem exceção, haveremos de morrer. A sua segunda pergunta foi se o homem tem como se livrar da morte, não é isso? Tentar evitá-la, né? Como evitar? A morte, de fato, é inevitável no primeiro momento. Mas a solução da Bíblia para a morte não é evitar a morte, mas superá-la, conquistá-la, vencê-la. E de que maneira Deus fez isso? Ele mandou um homem sem pecado, que era Jesus Cristo, seu Filho Jesus Cristo, que cumpriu todos os requerimentos da lei, os mandamentos, normas, estatutos da lei, satisfez plenamente a Deus. Triunfou onde Adão pecou, não é? Onde Adão falhou, mas morreu, se ofereceu para morrer como pagamento, como penalidade de todo aquele que crê. De todo aquele que cresce no seu sacrifício, que o recebesse e que o abraçasse como Senhor e Salvador. E ao ressuscitar dos mortos, Cristo, ao terceiro dia, venceu a morte, superou a morte, ou seja, num primeiro momento a morte dominou, ele passou 3 dias morto, mas no terceiro dia ele ressurge triunfante, vitorioso, conquistador, e deixa a morte para trás, de maneira que ele não pode mais morrer. A vida eterna, portanto, está baseada na ressurreição de Cristo, e é assim que no cristianismo a morte é vencida. Ela não é evitada, ela não é repetida, ela não é simplesmente o fim de um ciclo e o começo do outro. Mas a morte, ela é, em primeiro lugar, a punição pelo pecado do homem, mas por causa de Cristo, da sua morte na cruz e da ressurreição, ela é o último inimigo a ser conquistado, pela ressurreição dos mortos, que começou em Cristo e que será de todos nós que cremos quando Jesus Cristo voltar. Então, eu posso evitar a morte aqui nesse mundo? Não. O cristão deve olhar para a morte de maneira natural, como sendo a consequência do pecado, mas a esperança dele vai além da morte, é que ele será ressurreto dentre os mortos, ele não ficará na morte. Cristo inclusive disse isso: quem crê em mim não morrerá, mas viverá eternamente. O que ele quis dizer é que não ficará morto, não é? Mas haverá de ressuscitar e viver eternamente, uma vida onde a morte não acontecerá outra vez. É diferente, por exemplo, do Espiritismo. No Espiritismo, a pessoa morre muitas vezes. E continua morrendo. E ela continua morrendo, reencarnando num processo de perfeição. No cristianismo, aos homens está ordenado morrer uma vez. Como Cristo morreu uma vez, ressuscitou dos mortos, e a sua ressurreição significa o esmagamento, a vitória, a derrota da morte, não é? Paulo, no final de 1 Coríntios 15, não é? Ele diz assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, né? Porque a ressurreição, de fato, tirou o poder da morte sobre a raça humana. Então, talvez essa seja, Natsan, a principal diferença entre o cristianismo e as demais religiões. A esperança do cristão é a ressurreição, é o triunfo final sobre a morte, enquanto que nessas outras religiões, especialmente as religiões orientais, a transmigração da alma, a reencarnação, elas são vistas como sendo a solução ou a esperança, mas é um ciclo que não termina. E às vezes até para explicar por que uma pessoa nasceu talvez com um defeito, né? Tudo por causa um problema moral, exatamente, não é? O que, pensando bem, é até injusto. Vamos supor, eu estou aqui nesse mundo e eu nasci com um defeito físico humilhante, difícil, que torna a minha vida complicada e da minha família também, por causa de algum pecado que eu cometi, de alguma falha que eu cometi na vida regressa, na vida pregressa, né? Na vida anterior. Mas qual é o sentido de eu sofrer aqui nesse mundo por um erro que eu nem sei qual é?
e que aconteceu numa vida anterior, né, da qual eu não tenho nem consciência, não tenho nem lembrança, né? Então acaba sendo um sistema injusto. No cristianismo, o cidadão é responsabilizado pelos seus pecados, ele é punido pelos seus erros, mas ele pode ter a redenção através do sacrifício pleno de Cristo Jesus, nosso substituto, e a ressurreição é, de fato, a nossa esperança e a vitória final sobre a morte. Isso faz uma grande diferença, né, pastor? Porque é interessante, o ouvinte mesmo, que não sendo cristão, ele vai perceber isso. Você, às vezes, está num cemitério com várias salas de funeral e tudo, você percebe até a diferença na esperança que tem um cristão, né, alguém familiar de algum cristão, e de outros, né, que não tem essa esperança, ficam assim meio que apavorados, desesperados. Né? Isso. O apóstolo Paulo, lá na 1 Coríntios, capítulo 4, ele diz assim: nós não somos como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo ressuscitou dos mortos, Cristo haverá de trazer na sua vinda os que já morreram. Ou seja, ressuscitando aqueles que estão mortos quando ele vier e transformando aqueles que estão vivos para o corpo da sua glória. Essa é a nossa esperança, Nathan, como você corretamente mencionou. É isso mesmo. Pois é. E então ficamos por aqui com esse assunto, agradecendo aos nossos ouvintes que já fizeram essa pergunta. São tantas perguntas, pastor, que eu coloquei essa aqui. Eu tenho certeza que foi uma ouvinte, mulher, que perguntou, mas eu procurei nas anotações Acabou e não encontrando o nome dela. Né? Pois. Por isso que eu fiz lá, tentei organizar um pouquinho mais essa questão. Mas eu sei que alguém perguntou e você sabe que foi você, então... Tá aí, você que está ouvindo aí, sabe que foi você que perguntou, está aí sua pergunta respondida. Tá. Muito bem-vindo ou bem-vinda? É bem-vinda. Bem-vinda foi a mulher, né? Tá certo. Vamos ouvir uma música, a gente volta já já. Cristo é meu, sim, Cristo é meu, minha vida se transformou, desde que ouvi, crendo recebi a eterna salvação. Seu perdão, Jesus trouxe a mim, nova luz minha vida ganhou. Depois de buscar, tanto procurar e achar só ilusão. Vivi sem motivo, vivi sem razão, mas hoje a paz que eu sinto. Chegamos então ao final de mais uma edição do nosso programa, agradecendo aos nossos ouvintes, lembrando que você pode acompanhar os nossos programas no canal do YouTube chamado Em Poucas Palavras. Algumas pessoas perguntaram como é que eu faço para acompanhar. Basta você se inscrever naquele canal ou no Podomatic, como nós já falamos. Sempre que for postado um novo programa, você é avisado. Por falar no programa, no Uriel, que é o que organiza o nosso canal no YouTube, também ele organiza o PNO, que é o Perguntar Não Ofende, da Primeira Igreja Presbiteriana. Isso, é um canal muito bom. Em vídeo, né? Esses são vídeos curtinhos de 2-3 minutos. Isso. Eu cito aqui porque talvez você faça alguma pergunta e a gente não responde, porque já foi respondida lá neste canal. Então procura lá, Perguntar Não Ofende, Primeira Igreja Presbiteriana, põe alguns tags, alguns títulos para você achar, para não ir em outro canal, como você já disse. Tem um outro canal chamado Perguntar Não Ofende. Então pergunta lá, põe lá o MP Primeira Igreja, Augusto Nicodemos, Perguntar Não Ofende, que você vai achar o canal, você se inscreve lá, tem muita resposta também de perguntas que são feitas aqui. Pastor. Muito obrigado pela sua audiência, querido ouvinte, Deus o abençoe, e lembre-se que o Senhor Jesus é a ressurreição e a vida, Ele é a nossa esperança. Até o próximo programa.